Olá, tá começando mais um Minas Rural. Sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje a gente vai destacar os queijos artesanais mineiros. Fomos até Virgínia, no sul de Minas, conhecer a produção do Henrique, que faz o queijo típico da Mantiqueira, de massa cozida, além de doce de leite e queijo tipo suíço, tudo de forma artesanal. Feijão, consumo tem apresentado queda nos últimos anos. Iniciativa da Emater Minas incentiva a produção e a permanência desse alimento tão saudável no nosso cotidiano. Na receita temos estrogonofe de frango com moranga. – 16 de maio foi o dia dos queijos artesanais aqui de Minas Gerais. O estado se destaca nessa produção queijeira de forma artesanal, com diversos tipos produzidos em diferentes regiões, já reconhecidas e caracterizadas. O mais famoso, o queijo Minas artesanal, o queijo de casca lavada, tem também queijo de casca florida, requeijão moreno, cabacinha, muitos outros. E eu estive junto com o repórter cinematográfico Marcelo Magalhães, lá em Virgínia, no sul de Minas, para conhecer a produção do Henrique, que faz um queijo típico daquela região da Mantiqueira, de massa cozida, bem parecido com parmesão. Então preparem-se para belas imagens e uma história inspiradora. Era uma vez um rapaz muito inquieto que andou por terras diversas e experimentou múltiplos ofícios até encontrar sua paz e o seu propósito lá onde tudo começou, na roça. A história do Carlos Henrique poderia ser até contada como um conto, com todas as fases da jornada do herói. Nascido em Virgínia, um pequeno município do sul de Minas, região das terras altas da Mantiqueira, ainda jovem migrou com a família para cidades maiores, em busca de melhores oportunidades de vida. Uma família muito pobre, muito difícil. Eu falo que a gente participou de 2 êxodos, né? O êxodo rural, quando todo mundo sai daqui e vai para a cidade em busca de condição melhor de vida. E foi o que aconteceu com meu pai, eu tinha 13 anos. E a gente foi morando em várias cidades, São José dos Campos, Santos, eu morei em Curitiba, trabalhei em São Paulo, sempre em busca de uma qualidade de vida melhor. O meu pai retornou para Virgínia antes, né, ali finalzinho de 98 para 99, e retomou a queijaria dele. Ele tinha parado e retomou. E eu fiquei na andança, né, em busca do sucesso que foi colocado para a nossa geração. E nessa busca incessante se aventurou em diversas profissões, trabalhou duro e fez dinheiro. Eu fui motoboy, trabalhei na Ambev, na cervejaria, trabalhei em autopeças, trabalhei em lanchonete, pizzaria, restaurante. E por último, meu emprego que me deu condições de vir para cá e comprar o sítio foi a indústria farmacêutica. Foi onde eu consegui ganhar um bom dinheiro, né? Vim para São José dos Campos. Aí a gente iniciou uma empresa de locação de equipamento, isso lá em 2011. Mas foi quando eu vi que a cidade, por mais que eu tenha conseguido esse sucesso, né? Que a gente foi tão batido na cabeça da gente na infância, não estava legal. Mesmo como um empresário bem-sucedido, o Henrique ainda sentia um vazio. Aquela inquietude da busca sem fim não passava. Foi quando percebeu que era a hora de voltar. Então eu participei do que aconteceu muito na pandemia, né? Foi o êxodo urbano, quando algumas pessoas retornaram para suas origens, né? Para o campo. E foi o que aconteceu com a gente. Conheci a Paula 1 ano antes só. Eu já conheci ela uns 3 anos, mas 1 ano antes a gente começou a namorar. E ela já sabia da minha vontade de retornar para Virgínia. E a Paula, companheira de todas as horas, nunca largou a mão do Henrique, mesmo tendo que abandonar o próprio emprego. Em São José eu tinha meu emprego, mas eu não tinha mais nada que me prendia lá. E que meu sonho sempre foi ter a minha família. E aí ele fez essa proposta, aí eu abracei a causa. Vieram então de mala e cuia para Virgínia. Aqui no Rancho Maranata nasceu o filho do casal, o pequeno Henrique, hoje com 3 anos, e também o queijeiro. Eu falo que sim, diferente do Henrique, meu filho, que cresceu na queijaria, eu não tive isso. Então eu até imaginava que eu não ia ser um queijeiro, mas parece que eu nasci para ser um queijeiro. E um queijeiro de mão cheia, que em pouco tempo no ofício já acumula prêmios,
teve até o seu queijo dado de presente ao presidente francês Emmanuel Macron na sua última visita ao Brasil. E generoso, ele abre as portas da queijaria para mostrar um pouco da produção. Aqui ele faz o típico queijo da Mantiqueira de Minas, muito parecido com um parmesão, um queijo de massa cozida preparado com soro fermento que depois é moldado em prensa mecânica e recebe a salga em salmoura. E é na sala de maturação que a principal alquimia acontece. A maturação, através dos processos de quebra de proteólise, lipólise, hidrólise, que são as enzimas e as bactérias trabalhando, consomem o açúcar, né, que é a lactose, e produzem ácido lático, dando sabor e aroma aos queijos. Com uma produção pequena de cerca de 550 litros por dia, aqui o trabalho é primordialmente familiar. Até o Henriquinho, assim, na brincadeira, entra na roda. Além do queijo Mantiqueira de Minas, nas suas diferentes versões, em função da maturação, ele também produz queijo tipo suíço, de forma artesanal, uma raridade no mercado brasileiro. E tem ainda o doce de leite, que além do tradicional, ganha um toque especial com castanha de cumaru. Para garantir a qualidade na produção, o cuidado começa mesmo lá no curral, na excelência da matéria-prima. Porque tem uma frase que todo mundo conhece, mas ela é muito verdade. A gente consegue fazer um queijo ruim com um leite bom. Se tem um leite bom, você faz um queijo ruim. Mas você não consegue fazer um queijo bom de um leite ruim. Então, esse leite é o mais importante ali. O suporte para a produção vem também de instituições como a Emater Minas, que presta assistência técnica tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora, ajudando na comercialização. Me emociona às vezes porque meu pai perdia muito queijo. Às vezes eu lembro do meu pai me ligando assim, eu tá 15 dias perdendo queijo. E ele era no alto da serra aqui de Virgínia, 1h30 para chegar lá, e sem telefone, sem internet, sem mão de obra. Então, assim, era uma vida muito difícil, sabe? Então, assim, hoje a gente consegue uma qualidade de vida fazendo queijo, que meu pai conseguiu ver isso. Infelizmente ele faleceu tem 2 anos, mas ele conseguiu ver isso, porque ele achava até que eu estava errado. O Henrique vai devagar, que não é assim, né? Porque não é fácil vender queijo, queijo não tem valor. E aí ele via eu investindo aqui, investindo ali, fazendo uma queijaria bonita, fazendo curso, porque ele não viveu isso. Ele era quase um sobrevivente lá na serra. E dava um problema, perdia queijo. Hoje dá um problema na queijaria, em 15 minutos eu tenho a solução. E a Emater com a mão de obra dentro da casa da gente, né? A Emater é aquele técnico que está aqui. Ele não está no telefone, ele não está na internet. Hoje a gente tem a Letícia, que faz de tudo para atender a gente, né? Às vezes ela fala, Henrique, o que você está precisando? Qual que é a dúvida? Né? A inseminação, vou arrumar para você. E assim, ao lado da família, produzindo queijo artesanal nessa paisagem linda da Mantiqueira de Minas, o Henrique vai construindo a sua história, jornada de um herói de si mesmo, que no seu mergulho interior resgatou a sua própria essência e ressignificou o conceito de sucesso. Sucesso para mim hoje é você fazer o que gosta, é ser grato, porque a gente vive num momento que a gente sempre quer o que não tem. E isso é muito ruim, né? Porque a gente fica nessa busca, né? Ou é um carro mais novo, ou é uma casa melhor, ou é na praia. É uma busca de consumismo. E aqui a gente esquece um pouco disso. A gente vive a vida com menos expectativa. Eu acho que essa expectativa que eu tinha na cidade, está sempre melhorando. Você vive o futuro. Quando chega o futuro, você não viveu o presente, né? Então fica sempre meio vazio. Então, para mim, o sucesso é minha família aqui reunida, trabalhando junto, né? Grato demais por essa oportunidade que eu tenho. E é isso. A gente faz um intervalo bem rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco a gente vai falar do feijão. Esse alimento que é tão saudável, mas pouco a pouco tem perdido espaço no prato nosso de cada dia. É no Minutinho. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais.
É do Campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br. Oi, sumido! O feijão, ele tem cada vez estado menos presente no prato do brasileiro. Pesquisas comprovam que a cada ano ele é comido com menos frequência ao longo da semana. A Emater Minas tenta incentivar a produção no estado e dessa forma manter esse alimento que é tão saudável e basilar da cultura brasileira. Branco, preto, fradinho ou carioca. Não importa a variedade, o feijão é um importante símbolo da identidade da culinária brasileira. Presente em nossos pratos mais emblemáticos, ele também se destaca na cultura popular, permeando letras de músicas, açúcar com boca de gelo, limão, e vamos botar água no feijão, e até enredos de novelas. 10 entre 10 brasileiros elegem feijão! Embora seja uma tradição na nossa alimentação, o feijão anda perdendo espaço na mesa dos brasileiros. Dados do IBGE revelam que em 16 anos o consumo médio de feijão por pessoa caiu cerca de 50%. E a perspectiva futura é preocupante. Segundo pesquisadores da UFMG, até 2025, o feijão deve deixar de ser um alimento consumido regularmente pela população. De 2012 até 2017, houve sim uma redução no consumo na população adulta. Essa redução do consumo passou de 67,5% na população brasileira para 59,5%. Então, a primeira coisa foi fazer uma projeção futura. E nós vimos que até o ano de 2030, cada vez mais o consumo regular daquele brasileiro que consome o feijão de segunda a sexta-feira, pelo menos, ele vai cair. E a nossa previsão é que 2025, ou seja, no ano que vem, o brasileiro não vai mais comer o feijão 5 dias na semana, pelo menos, ele vai comer menos. A pesquisa utilizou dados do Vigitel, o inquérito telefônico anual feito pelo Ministério da Saúde para monitorar fatores que podem influenciar doenças crônicas não transmissíveis. Mais de 500 mil de pessoas participaram desse levantamento, número que reflete a realidade. Nesse restaurante, por exemplo, não foi difícil perceber a queda no consumo regular de feijão. Tô vendo seu prato aqui, super colorido, carne, salada, mas cadê o feijão? Você come todos os dias? Exceto os dias que eu como besteira, quando bate aquela vontade de comer um salgado, alguma coisa assim, eu evito. O feijão eu não como regularmente não, esporadicamente umas 2 vezes na semana só, e de preferência o feijão que seja feijão branco ainda, né? Não tenho o costume de comer feijão preto não. O feijão vai muito de acordo mesmo com o meu gosto, tem dia que eu como, tem dia que não, tem comidas que combina com feijão, tem comidas que não, tipo o macarrão não combina muito. Arroz, macarrão, frango, aí às vezes quando eu como feijão sim, outro dia não. A pesquisa também aponta alguns motivos para essa mudança de hábito. O tempo de preparo do feijão é um deles. Muitos lares no país seguem o mesmo rito nesse processo. Primeiro, o feijão é catado para separar os grãos de alguns contaminantes, como pedras e outros detritos. Depois, os grãos são colocados de molho e só então vão para a panela de pressão. E na correria do dia a dia, o feijão acaba ficando de fora das refeições. Outro motivo destacado no estudo é a crescente preferência pelas fast foods, as comidas rápidas, e também por outros tipos de alimentos processados. Então, no cansaço do dia a dia, ele opta por pedir uma comida pronta, que por vezes pode ser um alimento não saudável, e aí ele não inclui o feijão. O estudo mostrou que o baixo consumo de feijão pode aumentar em 10% o risco de sobrepeso e em 20% o desenvolvimento de obesidade. Para essa nutricionista, o feijão é um importante marcador de uma alimentação saudável e, sem ele, há perda considerável de nutrientes vitais para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele é fonte de vitamina, principalmente do complexo B. A gente pode citar a tiamina e a niacina, que são importantes para a nossa função cerebral, para o metabolismo energético.
Além disso, ele é fonte de minerais importantes como o ferro, né? Todo mundo conhece o feijão como fonte de ferro. Se eu faço a escolha de um lanche rápido ou de um prato congelado, pensando em grandes empresas, né? Os ultraprocessados, em relação, né? E deixo de consumir o arroz com feijão, eu estou ali consumindo um alimento altamente calórico e que a gente chama de baixa densidade nutritiva. São alimentos que têm muita caloria, mas que me fornecem pouco nutriente. Outro fator que pode ter contribuído para a queda no consumo de feijão foi o preço. A pesquisadora lembra que as oscilações no valor pago pelo quilo do alimento estão ligadas principalmente a fatores climáticos que muitas vezes afetam primeiramente o produtor rural. De 2012, aí, na verdade, até 2017, foi identificado 2 picos de elevação de preço no feijão, 2012 e 2015. E algumas explicações para isso em função que influencia o preço, da variação climática em função da sazonalidade, então pode ser período de estiagem, período de chuva, o que compromete essa safra, então a produção acaba sendo menor para essa população. E nós temos também uma menor área, por vezes, de plantio para esse agricultor. O segundo semestre do ano passado foi um período difícil para os produtores mineiros. Um longo período de estiagem trouxe prejuízos incalculáveis a milhares de agricultores familiares. O governo do estado, por meio da Emater Minas, fez a doação de 12 toneladas de sementes de feijão aos produtores mais afetados pela seca. Iniciativa ousada que, em meio ao cenário de queda no consumo, garante a subsistência dos agricultores, injeta esperança no orçamento das famílias produtoras e resguarda a cultura do feijão como uma tradição alimentar presente no DNA brasileiro. A Emater se preocupa muito com o desenvolvimento do estado, com a renda do produtor. E o feijão é uma fonte de renda importantíssima para o agricultor familiar, porque ele pode consumir e vender os excedentes. E é uma planta de ciclo muito curto, ciclo próximo a 70 dias. Então, muito rapidamente, o produtor obtém um retorno com aquele cultivo. Então, a gente estimula o plantio de feijão e sempre estimulará. Esse estímulo é mesmo muito importante, já que boa parte do feijão colhido pelos produtores mineiros é comercializado através do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que prevê que pelo menos 30% dos recursos destinados à merenda escolar sejam aplicados na compra direta de produtos da agricultura familiar. E se os desafios na produção do feijão surgirem, a Emater Minas apresenta a solução. Assistência técnica, acompanhamento técnico. E é por isso que a Emater está presente em 811 municípios mineiros, ofertando aos produtores essa assistência técnica para melhorar cada vez mais a renda deles. Então nós não podemos perder esses signos de brasilidade, mas pensar em políticas públicas que contribuam para resgatarmos isso, pensar em uma série de estratégias para promover cada vez mais uma alimentação saudável, resgatar a nossa identidade, favorecer os benefícios que os agricultores familiares contribuem muito para a nossa cultura e para a nossa população brasileira. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas comigo, porque no próximo bloco tem aquela receita de estrogonofe com moranga, um prato bem básico, tradicional, já nosso, né, mas com um toquinho diferente. Aguarda aí um minutinho. A Emater Minas segue na campanha em solidariedade ao povo gaúcho que sofre com as enchentes. A empresa se tornou um ponto de coleta de doações que estão vindo de todo o estado pela mobilização dos escritórios locais e das regionais. E o caminhão com os donativos partirá de Belo Horizonte até o Rio Grande do Sul no domingo, dia 19 de maio, como conta o diretor administrativo da empresa, Cláudio Bortolini. Assim como o Brasil todo, e acredito que o mundo está mobilizado para ajudar nossos colegas, amigos, irmãos lá do Rio Grande do Sul, né, que tiveram perdas imensuráveis, que a gente não sabe que dia que aquilo vai se resolver. Nós do governo de Minas e da Emater também estamos fazendo uma campanha, e essa campanha ela aceita parcerias, né? Ela aceita tudo que vier de coração.
Mas nós estamos principalmente pedindo água, vestimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. E assim, em uma semana nós já conseguimos arrecadar um volume aproximado de quase 30 metros cúbicos. Então a Emater, como empresa do governo de Minas, vai fazer a logística com um caminhão próprio que a gente tem. E a Emater vai fazer essa logística de entrega lá junto com a Emater do Rio Grande do Sul. Então é uma parceria em comum para que chegue nas pessoas que mais têm necessidade. E ainda uma parceria privada com o pessoal da Triumph BH, que são motociclistas do bem. Então se juntaram a nós e nós vamos então fazer a primeira viagem, né, para um município determinado pela Emater do Rio Grande do Sul, no domingo pela manhã, onde a gente vai sair aqui com o caminhão lotado, com 30 metros cúbicos de donativos para essas pessoas, e os motociclistas vão acompanhar esse caminhão por um momento, né, mostrando que estão sendo solidários, todos estão sendo solidários. Agora a gente está precisando de receber também remédios, medicamentos. E não para por aí. Essa campanha, ela é feita com a nossa mãe nacional, que é a Associação das Emateres, que também está recebendo recursos financeiros através de um Pix, né? Então não é fake, não é golpe. E a Emater Minas segue na campanha de apoio ao povo gaúcho, além dessa parte da coleta de donativos. Estamos juntos na campanha liderada pela Asbraer, que é a associação que congrega as empresas de assistência técnica e extensão rural, pesquisa agropecuária, regularização fundiária, que está recolhendo também recursos em dinheiro, como comentou aí o Cláudio Bortolini, através do Pix, que eu vou reforçar agora, SOS Emater. rs@asbraer.org.br. E a Asbraer, no último dia 13 de maio, também elegeu o seu novo conselho diretivo. E o presidente da Emater Minas foi eleito para a vice-presidência. Prioridade maior, né, o maior desafio a gente buscar pela Asbraer, que é o anseio de todas as entidades associadas, de todo o serviço de ATER pública governamental, de pesquisa agropecuária, de regularização fundiária, é o fortalecimento do financiamento dessas políticas públicas. Hoje, vou falar da ATER, né, que é a parte que me cabe como vice-presidente. Hoje, esse serviço, ele tem a contribuição mínima da União. Hoje, majoritariamente, o financiamento é feito pelos governos estaduais. Em Minas Gerais, ainda temos uma grande vantagem, que é uma participação forte dos municípios. Então, dos entes federativos, a União é aquela que precisa contribuir de forma mais robusta para o financiamento, que vai gerar um fortalecimento desse serviço. Então, essa é a nossa maior das demandas, das prioridades que a gente trabalha na Asbraer. É aumentar o cofinanciamento por parte da União. Mas nós temos diversos outros objetivos também, né, como a Asbraer. É melhorar a qualificação do corpo técnico das entidades associadas. Então, trabalhar intercâmbio de lições aprendidas. Minas Gerais vai puxar essa fila, né? Temos um projeto exitoso, que é uma referência no PNAE, uma parceria com a Secretaria de Educação, que é uma boa referência que a gente leva para as outras unidades da federação, que a gente executa aqui em Minas. O Educampo, o nosso marketplace da agricultura familiar, que também está sendo demandado pelas outras entidades dos outros estados. Então a gente quer fortalecer esse intercâmbio e levar lições aprendidas, e também aqui em Minas a gente aprender com os nossos irmãos e outros de outros estados. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem estrogonofe, que é um prato bem trivial, mas dessa vez tem um toque especial da abóbora moranga. Confere aí. Meu nome é Wagner Marques de Almeida. Sou uma pessoa que sou apaixonada com culinária. Hoje eu trabalho com charcutaria, né, defumados, embutidos, e gosto de fazer alguns pratos. Dentre eles, esse aqui que eu vou apresentar para vocês hoje, que é o estrogonofe de frango com abóbora moranga. Ele vai levar 1 kg de frango, aqui no caso é o peito de frango, mas pode ser utilizado a coxa. Aproximadamente 400 gramas de abóbora moranga, ela vai ser cozida posteriormente. Os temperos de pimenta do reino, cúrcuma, cebola picadinha, o alho macerado, creme de leite, sal,
o sal, no caso a gosto, assim como a cúrcuma e a pimenta do reino, leite de coco, azeite, a mussarela ou outro queijo a gosto e a batata palha também a critério de quem for fazer. Bem, vamos iniciar com o cozimento da abóbora moranga. Ela vai cozinhar até ficar bem ao ponto de amassar, né, com o garfo. Bem, enquanto cozinhar a abóbora, vamos preparar o frango. Vamos iniciar com sal. Como eu disse, o sal a gosto. E para 1 quilo a gente vai utilizar aproximadamente 12 gramas de sal, porque se precisar complementar depois, é melhor do que deixar com excesso de sal, né? Aqui o alho macerado. Esses ingredientes a gosto. Pimenta do reino. A cúrcuma. Misturar bem e deixar aí descansar enquanto a abóbora cozinha. Bem, dando continuidade, a gente vai agora fritar o frango. Para colocar o azeite aqui, um fio generoso na panela. Vou fritar em 2 etapas, para de preferência dar uma selada no frango. Vou colocar metade do frango aqui. E não se mexe na carne até que a água que sair do frango seque. Então, esse é o ponto. Quando começar a fritar a carne, já posso retirar o frango. O ponto já está, a abóbora já está quase derretendo, então esse é o ponto. Então, depois de retirado toda a água, a gente vai deixar ela esfriar um pouco, para então juntar o creme de leite e processar, ok? Vou colocar agora um pouco do leite de coco. Você deve colocar demais para não roubar o sabor, né? Então, depois de tirar o frango, vamos só colocar aqui mais um fio de azeite para fritar a cebola. Dar uma caramelizada na cebola. Retornar o frango para a panela. Dar uma misturada aqui para incorporar a cebola no meio dos pedaços de frango. E agora juntar a abóbora batida com creme de leite e leite de coco. Esperar pegar uma fervura, para os temperos se soltarem. Ralar um pouco da noz moscada. Então agora é o final. Colocar o queijo aqui, espalhar. Pronto para ser servido. Colocar uma batatinha como acompanhamento. Um arroz branco seria o caso, salada e prato pronto. É só apreciar agora, espero que vocês aprovem. Minas Rural está acabando, mas a gente segue em contato a semana inteirinha no www.emater.mg.gov.br. E a gente se encontra também no nosso canal do YouTube, lá você pode ver todas as edições do programa a hora que quiser, é só procurar por Minas Rural na plataforma. Se gostar do conteúdo, aproveita, já se inscreve, curte, compartilha com os amigos e deixa um comentário que a gente quer saber a opinião de vocês. Tchau!